e é só o SBT Rio que tá mostrando pra você. É claro que você imagina que deve estar acontecendo em Manguinhos, mas só esse programa de televisão tem uma equipe como Jackson Silva e daqui a pouco me falem logo, repórter cinematográfico. Claro, com todo respeito, Pedro Mota tá lá, com todo respeito a qualquer concorrente que tem helicóptero, mas a gente tem uma equipe que mostra direto da ponta do policial de como acontecem os confrontos dentro das comunidades. Atenção, intenso confronto agora no complexo de Manguinhos. A gente tá vendo as informações, o Pedro tentando se proteger, Jackson Silva tentando entender como começou todo esse tiroteio. Policiais militares dentro da comunidade foram recebidos a tiros, a bala tá voando. Pedro Mota e também Jackson Silva ficaram em meio a esse confronto, acompanharam os policiais. Aqui você tem por terra, aqui você acompanha direto como acontece. Vem aqui que eu tenho ele ao vivo. Jackson Silva já tem as primeiras informações. Jackson, a gente tem as imagens que ficamos apavorados aqui na redação de quando você e Pedro Mota, com esse grupo de policiais, ficam encurralados nesse tiroteio. Você já está em segurança, mas mesmo assim a situação não tá fácil em Manguinhos. Boa tarde para você. Olá, Isabelle Benito. Boa tarde a todos. Isabelle, fazia muito tempo que a nossa equipe de reportagem não presenciava cenas como essa. Durante a operação, os policiais foram atacados por vários bandidos fortemente armados com fuzis. E os policiais revidaram. A situação piorou ainda mais. Vou contar detalhes como tudo aconteceu, principalmente aqui, ó, atrás da gente, onde os traficantes cercaram os policiais militares e os policiais usaram o veículo blindado para se proteger. E é contigo, Isabelle Benito. Não vou para intervalo. Esquece, não vamos. Coloca as imagens de Manguinhos agora na tela do povo. Essas são as primeiras imagens. Solta o som. Isso é tiro de verdade. Você tá vendo o momento exato em que Jackson Silva e o repórter cinematográfico Pedro Mota, com um grupo de policiais militares, ficam encurralados num beco da favela de Manguinhos. A operação, o Jackson Silva vai contar quando começa o caldo a entornar. Primeiro, ninguém espera que vai ser tranquila uma operação em Manguinhos. Porém, eles foram surpreendidos. E o Jackson Silva está ao vivo agora, após esse sustão, mas ainda no interior da comunidade, para contar pra gente. A gente tem outras imagens. A Ilha de Edição recebeu agora todo o seu material. A gente vai mostrar para quem está assistindo a gente. A gente pede pro pessoal de Manguinhos, quem puder ficar em casa. Simplesmente, essa operação você estava chegando com os policiais. E aí, os policiais já têm uma noção de onde começa o tiroteio, de onde os bandidos começam a barrar o chefão. Porém, hoje foi diferente. Jackson Silva. Olá, Isabelle Benito. Boa tarde mais uma vez. Vou explicar para quem está assistindo a SBT Rio como tudo aconteceu. E imagina só, Isabelle, os policiais militares fazem uma operação aqui no complexo de Manguinhos quando chegaram nesse ponto. Mostra Pedro Mota, exatamente ali atrás. Isabelle, na entrada, mais de 10 traficantes armados com fuzis atiraram contra os policiais militares. A tropa revidou. Nesse momento, Pedro Mota e eu tivemos que deitar no chão para se proteger, porque foi muito tiro. Detalhe, tá? Tinha traficantes em motos, vários traficantes em motos, eles deitaram na moto e avançaram pelaquela rua ali de trás, ó. Os policiais mandando parar, eles continuaram andando em direção ao outro ponto do complexo de Manguinhos. Houve intenso confronto. Vou mostrar para vocês agora. Os policiais militares reforçaram a operação. Você vê aqui, ó, tem várias viaturas, veículos blindados e mais policiais em toda parte. A todo momento,
mais policiais chegam nessa região. Isabela, os policiais entraram aqui no complexo de Manguinhos por volta das 9 horas da manhã. E assim que entraram na comunidade, pelo menos 10 traficantes atiraram contra eles. O que aconteceu? Os policiais se dividiram em diversos pontos. Os policiais vieram, mostra aqui, Pedro, por gentileza, por essa rua aqui, no veículo blindado que cercou esse local. Outros policiais agora vêm para mim, Pedro Mota, saíram daquele outro lado e cercaram esse território. Sabe por quê, Isabelle? Vários traficantes continuavam onde? Nesse ponto de venda de drogas. Um bandido foi atingido na boca e com esse bandido os policiais apreenderam esse fuzil. Veja agora, esse fuzil que está ao vivo, mostrando para vocês, estão assistindo esse SBT Rio, e veja só as marcas dos tiros por toda parte. Esse tiroteio, Isabelle, dá para ter a dimensão na parede desse ponto de venda de drogas. Se é contigo, Isabelle Benito. Bom, com esse fuzil, então, se a gente estava contabilizando só esse ano, nos primeiros 8 dias, 18 fuzis, a gente vai contabilizar com esse o 19º fuzil. Lembrando que no ano passado foram mais de 400 fuzis apreendidos na cidade do Rio de Janeiro. E quando aqui no programa a gente fala com os delegados do número de fuzis dentro das comunidades, tem gente que fala que, nossa, meu Deus, que sensacionalismo. Pois é, belezas. E detalhe, eu quero que o Jackson explique, porque eu fiquei muito assustada com as imagens que a gente já tem aqui e que a gente vai ver mais, do confronto intenso logo na chegada. E eu passei batida por uma informação de que essa operação que você está assistindo agora, a título de informação, ela é baseada pela PM diante de uma denúncia do SBT Rio, com exclusividade, feita com o trabalho de produção do Rodrigo Gomes, de que há uma expansão da favela de Manguinhos, não só pela desordem urbana da construção de comunidades de onde as pessoas têm que morar porque não tem para onde ir, mas também de cercar a cidade da polícia, onde há traficantes com pontos de observação da movimentação, onde estão as especializadas da Polícia Civil. Detalhe importante, para quem não lembra, Jackson Silva vai explicar, no momento em que a nossa produção vai fazer o trabalho no local, é ameaçada por traficantes que apontam essa arma aí, que tá na imagem para você, que faz parte do nosso material exclusivo, que faz parte de um trabalho de produção do Rodrigo Gomes e também faz parte de um material que gerou para a polícia um incômodo, do qual hoje a polícia foi fazer essa operação para coibir exatamente essas construções desses traficantes, e assim que chegaram na localidade, já teve bala comendo, Jackson Silva. Isabelle Benito, contextualizando exatamente o que você falou, vou mostrar onde o Rodrigo Gomes filmou, tá? Exatamente do outro lado aqui, na Leopoldo Bulhões, a faixa de Gaza Carioca. O Rodrigo fazia os vídeos, né, de casas que foram construídas ilegalmente e os traficantes se abrigando nessas casas. O que aconteceu durante o flagrante, um dos bandidos apontou uma pistola para o carro onde ele estava e seguiu na direção do veículo. Nesse momento, Rodrigo conseguiu escapar, mas os bandidos tentaram chegar a cercar o Rodrigo naquele momento. Então você veja só, a polícia, em resposta a essa denúncia do SBT, veio hoje para combater o tráfico de drogas e também a expansão, né, de território desses bandidos, e foi recebida a tiros. Olha só, Pedro Mota, mostra aqui por gentileza. Dá para ter uma dimensão, Isabelle, olha só esse telhado. Totalmente metralhado. Agora vem para mim, Pedro Mota, cuidado só aqui, Pedro, por favor, para não cair. As caixas d'água também foram atingidas pelos tiros dos bandidos. Os policiais conseguiram avançar com a ajuda de veículos blindados, Isabelle. Por que eu falo isso? Não é fácil entrar aqui. Essa comunidade já teve uma base da UPP aqui dentro, mas não é fácil entrar. Agora a base fica lá fora, nas imediações. Então os policiais, para entrar aqui, eles precisam de um aparato de guerra. Por que estamos mostrando aqui? A equipe de reportagem do SBT está mostrando dentro da comunidade, porque não é qualquer equipe que entra aqui, não.
A gente mostra o que o povo passa, o que a polícia sofre para combater o tráfico de drogas. Então, nesse momento, a gente acompanha os policiais militares que estão à procura desses bandidos, inclusive dos traficantes que atacaram a nossa equipe de reportagem durante esse flagrante. Então, Isabelle, olha só, os policiais entraram, os traficantes seguiram por esse caminho. Eu vou pedir para o Pedro mostrar aqui, ó, o rastro de sangue. Mostra aqui, Pedro, por gentileza, ó, no local, tá? Segundo a polícia militar, um bandido foi baleado e esse bandido estava com aquele fuzil que mostramos ao vivo. Esse traficante, Isabelle, correu para onde? Para o complexo do Alemão. E tentou se abrigar onde? Numa UPA, ali do próprio Alemão. Agora, a Polícia Militar já conseguiu identificar esse traficante, tá, Isabelle? Esse bandido, Isabelle, ele conseguiu ser transferido ali para o Hospital Souza Aguiar, no centro da cidade. Ele foi baleado na boca e a polícia já está a caminho do hospital para prender esse bandido lá na própria unidade hospitalar, Isabelle Benito. Enquanto isso, a gente vai esperar a sua reportagem completa comigo no estúdio, Carlos Augusto Nogueira. Comando Vermelho dentro dessa área que é muito forte já há muito tempo, em Manguinhos, do qual as pessoas dizem, é a miséria. Agora, o que está acontecendo agora, Jackson? Essa imagem ao vivo nesse agora. momento, os policiais militares estão dizendo que tem uma outra equipe sendo atacada nesse momento em outro ponto do complexo de Manguinhos, tá? Os policiais vão na direção de uma outra equipe que está sendo atacada por traficantes nesse momento, ao vivo, no SBT Rio. A nossa equipe se abriga, procura um lugar mais próximo para se abrigar. A gente acompanha os policiais militares nessa hora em que outra equipe da Polícia Militar é atacada pelos bandidos. Observe só, os policiais militares estão seguindo para um outro momento, para um outro ponto aqui do complexo de Manguinhos, onde os traficantes atacam uma outra equipe da Polícia Militar. A gente acompanha nesse momento, Isabelle Benito. A gente está vendo o Jackson ofegante, o policial está com muito cuidado em relação ao próprio Jackson, ele é o último na contenção. E esse é um momento, Carlos Augusto, como repórter, em que eu vou falar pra você, pra quem tá assistindo a gente agora, é uma decisão impossível. Você entrou com a polícia, você só sai com ela. Não tem como mais. Então, assim, eu vou pedir... Jackson, o Jackson tá com colete, Pedro Mota tá com uma câmera que pesa 17 quilos, um colete que pesa 23. A gente ouviu um tiro agora. Isabelle, observa nesse momento, confronto na região, tá? Eu ouvi. Atenção, nesse momento, intensa troca de tiros no complexo de Manguinhos. Eu ouvi. Veja só, o morador fica sob a mira de armamento pesado. Observe, nesse momento, o som de tiros no complexo de Manguinhos. Eu ouvi enquanto isso. Jackson, tenta respirar, eu falo por você. Qualquer coisa a gente conversa. A gente tá aqui ao vivo, mostrando pra vocês, tentando manter para o Jackson e para a nossa equipe aqui internamente, que a redação tá parada, porque é complicado, Carlos Augusto, muito difícil. E nesse momento a gente está acompanhando. E é possível, nesse momento, você conseguiu ouvir o tiro? Consegui. A gente ouviu daqui também, Jackson, pelo seu microfone, 2 disparos. Eu não sei se foi possível, na correria e na parte ofegante. A gente vê algo preocupante. Outro tiro. A gente vê na parte mais preocupante aí. Agora que os policiais foram acionados para o interior maior da comunidade, quem conhece Manguinhos, é do lado esquerdo, para quem vai em direção à cidade da polícia, do lado direito, perdão, da faixa de Gaza, e não para quem vai para lado de Bom Sucesso. Quando a gente vê o comércio fechado, é um sinal da comunidade e não um sinal... Atenção, atenção, Isabelle. Atenção. Nesse momento, veículo blindado foi acionado com mais policiais militares, está seguindo para um outro ponto bem próximo da cidade da polícia. Tá? Nesse momento, a nossa equipe de reportagem busca abrigo e tenta um lugar mais seguro. Segundo a polícia militar, o bandido que foi atingido na boca foi identificado como Fernando Araújo Castro Rocha, em represália a esse policial, a esse traficante que foi baleado. Os bandidos atacam novamente os policiais militares nessa região, no complexo de Manguinhos.
E agora é acelerar. Não adianta, o Jackson e o Pedro estão numa situação em que você vê o morador tentando a normalidade, mas tem que acompanhar a polícia, porque o morador é de lá. A gente meio que segura o sinal aí, acompanha. Agora voltou o sinal, a gente pede ali. Eu não consigo, a gente se perde comunidade. Eu não vou fazer isso com o Carlos, que provavelmente também se perdeu já no meio. Aí a gente não consegue entender mais. Eu tô pensando. Nunca tem, porque é comunidade. Vamos ouvir aí, por favor. Eu vou ficar em silêncio para tentar ouvir o que os policiais estão falando. É a progressão um contra o outro, né? Ali, e a comunidade está ocupada. Na verdade, não são os policiais que estão sendo cercados, eles que estão avançando. E aí o rato, quando é atacado, se vê acuado, contra-ataca, né? Então, assim, é a polícia que ocupou a comunidade e está sendo atacada porque está avançando. Não é porque ela está cercada, não, Isabel. Nesse momento, agora, eu já não acredito mais que eles estejam cercados, não. Que eles estejam cercando. Eu quero defender aqui, ao vivo, Pedro Mota e Jackson Silva, não só pela coragem, é por quem vivenciou a rua. A partir do momento que você entra com a polícia dentro de uma comunidade, você só sai com ela. Não existe a possibilidade. Não tem como sair, gente. É claro que você deve estar agora desesperado e falar agora sim. Eu posso pedir? Vamos ouvir, ó. Isabelle, sangue no chão nesse momento, tá? Ó, o rastro de sangue é um dos pontos aqui. Tem mais gente baleada. Do Complexo Manguinhos, segundo a polícia. Foi de traficante que foi baleado, tá? Né, na realidade, como disse o Carlos Augusto Nogueira, os policiais estão ocupando, veja só, mais tiro nessa região. Não tem nenhum os policial ferido, ocupando, senão o são rádio mais já policiais daria. militares que chegam a todo momento. Não há informação de um policial militar ferido. Os policiais estão tomando vários pontos do complexo de Manguinhos com relação a esse bandido que foi baleado na boca. Segundo a polícia militar, Isabel, ele é acusado de participar de um ataque ao PP aqui de Manguinhos em 2018, tá? Ou seja, é um traficante muito conhecido e considerado nessa região. Chegaram na quadra. A gente continua acompanhando o avanço dos policiais militares nessa quadra onde teve tiroteio. A gente continua acompanhando essa operação da Polícia Militar no complexo de Manguinhos. Chegaram na quadra. Nessa quadra morreu um menino de 7 anos. Não sei se vocês lembram, durante uma perícia, mais tiros, durante uma perícia da divisão de homicídios, que precisou de reforço. Quando faziam uma operação. Eu já fiquei nessa localidade uma semana naquela operação, lembra, em 2002, chamada Pressão Máxima, que tinha? É aí que foi baleado o menino. Eu tô tentando lembrar, nessa hora aí, uma vez a DH pediu reforço e a equipe do SBT Rio foi depois. É a primeira vez que a gente tá no momento que acontece. Os moradores tentam a normalidade, do qual a polícia tenta convencer a sair. E muitas vezes não é fácil você pedir... sai, por favor. Sai. Igual falam pra gente como repórter. Nesse momento, a gente tá vendo a torre ali, o lado esquerdo tá da cidade da polícia. Eu não sei se os fundos da cidade da polícia tem algum portão. Tem, Carlos Augusto? Eu nunca fui. Tem? Sim, tem. Eu não sei pra onde orientar, porque assim, pro Jackson e pro Pedro Mota... Para quem tá ligando a televisão agora, atenção. Nossa equipe de reportagem estava à beira da faixa de Gaza, fazendo uma cobertura de uma operação a partir de uma denúncia de uma reportagem nossa, quando começou o tiroteio. A gente ficou encurralado desde o começo, saiu e os policiais mais uma vez foram atacados. Não tem qualquer outra alternativa a não ser ficar com os policiais. Onde a tropa vai, a gente tem que ir. Porque senão você vira alvo, você tá com uma câmera, você não é morador, você é Jackson Silva, você tem ali um colete, você está numa guerra. Então, assim, é uma decisão difícil, mas não tem como agora. É ou chamar o comandante e ter uma coisa de um cerco para sair, e nesse momento o Carlos está pontuando aqui que não tem policial, senão já saberia. Não, com certeza. Explica, não tem policial ferido. Não tem policial ferido. Aquele sangue não é de PM. A policiada já saberia e não tem vítima também, entre aspas, que não está no confronto, porque senão o pessoal começaria com aquela gritaria, socorro, aquele negócio todo. Ou seja, bandido baleado. Provavelmente é bandido baleado. A gente continua acompanhando. Vou pedir aqui do... Isabel Benito. O que acontece? Alguns moradores tentaram
parar a nossa equipe de reportagem fazendo uma encenação de protesto para acabar com a operação da Polícia Militar. A gente sabe que isso é uma característica de supostos moradores que são imbuídos por traficantes Obrigado. para que a polícia saia e para facilitar a fuga do chefe do tráfico de drogas da comunidade. Olha, Jackson, respira. A gente está vendo um sinal importante da comunidade, que são todos os comércios fechados, Carlos Augusto. Isso não é a mando da polícia. Isso é a pedido do tráfico, ok? Até porque, Isabelle, primeiro que o comerciante já fecha. Se o comerciante também, às vezes, é obrigado, na maioria das vezes é obrigado, e o traficante, às vezes, manda fechar para se esconder lá dentro. Né? Porque existe um cuidado que eu ia falar também, nesse momento de como a polícia pegou de surpresa, já que já estamos no segundo tiroteio registrado aqui. Não é um horário aqui, normal, 9 da manhã. Não é um horário normal, exatamente. Aí você tem o fator surpresa, já tem... Você vê para tudo quanto é lado, é comando vermelho. Você já tem um traficante baleado na boca que conseguiu o bonde, que ele não foi a pé baleado pro complexo, ele conseguiu um bonde pra UPA do Complexo do Alemão. No Complexo do Alemão foi preso e levado pro Souza Guiar identificado. Temos outro registro de tiroteio. Temos outro traficante que provavelmente... Então, a possibilidade de ter traficantes que estavam ali dentro de casa de morador fechado não é pequena. O traficante, às vezes, não corre. Ele entra na casa dos moradores, claro, que é o nosso medo. Claro, e o morador não fala, né, com medo, logicamente que não vai caguetar, senão morre no dia seguinte. Ou no mesmo dia, né, Isabelle? Logicamente que não vai caguetar. Então o bandido foge para um comércio que fechou, ou ele foge da comunidade porque deu tempo que a polícia não tem como cercar a comunidade toda de uma vez só, entendeu? Só que assim, é um horário alternativo, 9 da manhã é um horário alternativo, então pode ter sido pego de surpresa mesmo. Aí as pessoas em casa perguntam assim, Isabelle, pô, mas tem um PP ali, o pessoal com esse tráfico todo, não, eu também não sei responder. Não dá para responder, não. Esquece. Ô Jackson, agora eles estão mais tranquilos. Eu ouvi um sobe-som aqui. Quando a menina caminhou na frente do policial, ele falou bem forte pra ela: moça, não anda na minha frente. Moça, não fica perto de mim. Vocês entenderam? E ela caminhou na frente dele. Por quê? Fala, Jackson, o que você tá sentindo agora? Você assustou por quê? Isabelle, o clima aqui ainda é de aparente tranquilidade, ou seja, é um clima de guerra, uma comunidade dominada pelo Comando Vermelho, são traficantes extremamente violentos, tá? Portanto, a operação continua nessa região e a todo momento a gente escuta o som de tiros em diversos pontos do Complexo de Manguinhos. Agora, nesse momento, não tem tiroteio agora, mas vocês viram ao vivo o momento em que os policiais militares correram para um outro ponto para ajudar mais policiais que estavam encurralados em diversos pontos aqui do Complexo de Manguinhos. A gente observa policiais aí do JIT, do Grupamento de Intervenção Tática, eles chamam da Tropa de Elite, das UPPs, mais policiais militares estão chegando aqui no Complexo de Manguinhos, tá, Isabelle? Tudo isso para facilitar essa operação e também estou em busca dos traficantes nessa região. Isabelle Benito. A gente está observando quando ele fala agora para um morador, se assustou porque ele dá geral, o cara não tem nada, ele libera o cara e o Carlos falou uma coisa, ele vai pro chão ali. Ele vai o fuçador, né? A polícia ele dá geral no moleque, o moleque não tem nada, ele vai lá pros entulhos para olhar, para ver se o moleque não dispensou um rádio ali, não jogou um radinho, não jogou alguma pistola, alguma coisa. Ele fica olhando os entulhos, né? A primeira coisa que ele fala, se assustou com a gente, por quê? Você vê como é que é o policial que não faz o básico, né? Ele olha, o cara não tem nada, ele vai olhar em volta para ver se jogou alguma coisa. Pô, legal, trabalho legal. E nesse momento, não dá para você pedir identificação. Tem identidade, não tem identidade? Primeiro porque nem todo mundo vai estar andando com identidade. E nem quer dizer que o cara é vagabundo, né? Então a polícia tem que ter esse bom senso. Nesse momento, você está numa localidade onde o traficante grande coloca bucha para ficar de frente com a polícia. Essa é a grande, triste realidade
do morador e do jovem da comunidade. Não é o grande que vai estar ali. Mas eu fico impressionado com isso, Isabel. Tiroteio comendo solto e o cara ali paradinho ali, entendeu? Sem camisa, sabe? Eu fico realmente... Né, vocês têm um outro olhar, né? Ô, Jackson, mas diga. infelizmente... Infelizmente. Então, eu queria só ressaltar isso que você falou, tá? Você colocou muito bem. Os traficantes usam moradores como escudo. Você cansa de falar isso, e é a pura verdade. A gente faz operação policial, a gente percebe isso, principalmente em comunidades dominadas pelo Comando Vermelho. Os traficantes ordenam que os moradores saiam para as ruas. Eles ficam, Isabelle, no meio do tiroteio, é algo impressionante. Você vê que tiroteio como esse que estamos mostrando agora ao vivo, a gente nunca mais viu. Desde a ação lá do STF, que inibia a ação da Polícia Civil, Polícia Militar, né? Já tem muito tempo que a gente não vê um ataque como esse. E hoje, novamente, a gente viu como os traficantes estão fortemente armados. E ainda assim, mostra ali, Pedro, por gentileza, os moradores. Ali, Pedro, por favor. Os moradores ali, crianças, tá? Mulheres, olha lá. Estão tranquilamente, como se fosse a rotina deles, sabe? É claro que isso não pode virar rotina, gente. Estão falando de uma violência na comunidade. Mas os moradores ficam em meio ao tiroteio. Agora tem um problema. Se um deles for baleado, Isabelle, sabe o que acontece, né? Então eles ficam assim, ó, tá vendo? Uma tá dançando, como se fosse a rotina da comunidade. Mas isso é muito perigoso, porque nessa operação os traficantes continuam atacando. Logicamente os policiais vão se abrigar e vão atirar também para se defender. Então é importante que cada morador entre para suas casas, porque a situação está muito tensa aqui. Agora, Isabelle, quero mostrar ali, Pedro Mota, mais à frente. Olha só, mais uma seteira. Nesse momento, ao vivo, uma seteira construída por traficantes. Olha só, tijolos aqui e aqui, ó, um muro de contenção. Foi daqui que, segundo os policiais militares, os traficantes se abrigaram aqui e atiraram contra o veículo blindado que seguia na direção onde estão esses moradores aqui, ó. Então o blindado seguiu nessa direção para ajudar. Os policiais militares estavam do outro lado, enquanto isso os traficantes se abrigavam nessa seteira e atiravam a todo momento contra a tropa Isabelle Benito. E mais, daqui a pouco, eu vou pedir para você está caminhando para a saída, graças ao meu bom Deus Pai Todo-Poderoso, com segurança, e eu preciso conversar com você mais. A gente está vendo a imagem aí que o Pedro Mota, eu acho que esse é um muro de contenção do qual não é seteira. O Pedro pode falar comigo também, o Pedro, é isso daí que ele está falando que é seteira? Eu acho que esse é um abrigo, isso é isso, né, Pedro? É um abrigo de traficante construído com concreto por trás, do qual tem tiros do lado de cá. É isso, Pedro Mota, boa. Pedro Mota tá me ouvindo e ele tá mostrando pra você o reforço que é. Ali é a boca, ali é de onde entra o blindado. Pedro vai mostrar agora, com a narrativa de repórter cinematográfico, da onde vem o blindado e do qual eles ficam. Aí a boca onde eles estavam, inclusive onde o bandido foi surpreendido pela polícia e tomou um tiro na boca, né? Mas do qual tem um muro reforçado para atirar em policiais. No meio do caminho, minha gente, a gente está vendo as pessoas numa aparente tranquilidade que não existe, do qual o morador, ele vira refém dessa história toda. De uma narrativa triste, do qual precisa manter uma normalidade diante do que a polícia vai sair e o CV que está marcado em todo o muro que eles correram até agora vai dominar, em que você vai pensar, por que essa mãe está passeando de bicicleta com essa criança? Como é que pode? Ela não tem escolha. O desespero dela deve estar batendo na boca. A menina andando também. Mas é uma narrativa de que está ao vivo e que eles sabem que está ao vivo e de que é desesperador. Eu vou fazer o seguinte, Carlos Augusto. Tá aí Pedro Mota mostrando por onde o blindado entrou, onde tá cheio de mulheres, onde a gente sabe, meninas, a gente sabe da realidade, a gente sabe da tristeza, a gente sabe do que acontece, a gente sabe que é outra história.
A gente tem desespero, passa a mão na cara como o Carlos está passando, pelo meio das crianças, tá ali. Mas 99% eles são pessoas honestas. E não, às vezes, Isabelle, é cultural você ir pra rua. Às vezes a pessoa não... Às vezes a criança não tem nem com quem ficar, a mãe tá trabalhando. Vê a movimentação. Vê a movimentação, já sai lá a polícia. De TV ao já vivo. sai pra ver, já, entendeu? Pra brincar. Sei que aí, pra contar a menos uma de uma fofoca, hora, tinha um bandido armado com um fuzil e que tomou um tiro na boca. Isso, mas já tá tudo intocado, é o que eu tô falando. Agora a polícia vai avançar. Esse é o problema. Já tá tudo dominado, mas com o avanço, se deparar, bater de frente com o vagabundo, vai ter outro tiroteio e o pessoal tá na rua. Vamos trazer Esse a é o imagem. problema. O que tá escrito aí, Pedro Mota? Peraí. Pedro Mota tá tentando, ó. É um salmo, é o quê? É o Salmo 91. É o Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, Salmo 91, você vê, 1000 cairão ao teu lado, sua 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. cairás. É isso aí. Não deu certo pro vagabundo que tava aí, né? Atirou na polícia, caiu. Tomou na boca. Salmo 91 Não vai sorrir. é não muito vai- forte não vai para a so- proteção de não gente vai- do bem. Não vai ter aquele sorriso de novo. Não né? vai ter, não. Que acertou na boca. Aí, ó, 1, 2, 3, Salmo 91 colocado, 4, 5, quer ser bandido, não adianta. A gente tá vendo água ali, caixa d'água que foi perfurada. Detalhe, eu sei que eu tenho que trazer, cadê as imagens recuperadas? Traz as imagens pra quem tá ligando a TV agora. Pedro Mota tá caminhando, esse é o momento que... Ó, tiroteio, correria, 2 tiroteios com a nossa equipe no interior da comunidade. A correria de quando eles são avisados que outra equipe está sendo atacada. São vários momentos em que eles pedem, agora, isso foi agora há pouco. Jackson tem informação pra gente. Fala, Jack. Vem pra mim, Pedro Mota. Isabelle, eu pedi pro Pedro Mota mostrar aqui ao lado desse confronto. Mostra aqui, Pedro, por gentileza, tá? Ao lado do confronto, aqui ó, mostra aqui por favor, onde tem um Salmo 91, logo ao lado, está aqui uma homenagem ao traficante, ao chefe do tráfico de drogas daqui de Manguinhos, tá? Alexandre de Jerusalém, tá? Ele é o chefe do tráfico de drogas aqui do complexo de Manguinhos, está preso, mas ainda assim controla o tráfico de drogas dessa região. Ele é conhecido como 220 ou então como Choque. Tem até uma imagem ali em referência a ele, veja só, uma figura de desenhos em referência ao Choque, né? Que ele é conhecido como Choque também, ou então como 220 aqui na comunidade Isabelle Benito. Eu quero só falar uma coisa importante aqui. Teve atuação de helicóptero nessa operação? Não, só blindado, ok? Só blindado, ok? Estamos ao vivo contando a história da realidade pra vocês. Pedro Mota, mostra a imagem do teto, se foi nessa boca, que vocês já correram por tanta boca. Mostra o teto. Assim que ele foi surpreendido pela polícia, o cara que tomou o balaço na boca, o que ele fez? Começou a atirar pro alto. Porque se não tem helicóptero, ele deu tiro pro alto. Tá vendo aí, Carlos? Ou lá de cima, né? Os policiais com o avanço dos policiais. Ou é isso, diz que o cara cai dando tiro, né? Ou aquele tem uma. Eu reparei nisso, tem umas casas envezadas, né? Pra lá, e os policiais, quando tomam o local e se abrigam ali, de repente o pessoal atirou das Mas isso é muito tiro vertical. E se tivesse na Isso é casa. tiro vertical. E se eles estivessem em cima na casa, os policiais chegariam na casa e pegariam ele. Pois é, fala. Ele deu tiro pro alto ao ser atingido. Isabelle, vamos Pedro Mota mostrar mais de perto? Olha só. Vem cá, Pedro, por favor. Vem aqui, Pedro, por gentileza. Quero mostrar, porque não parece que veio do confronto dos policiais militares. Olha só. Não, foi do baleado. A impressão que dá, não sou perito, mas a impressão que dá... Foi do baleado. É que foi um tiro daqui de cima, ó, tá vendo? Daqui pra cima, tá vendo? Ah lá, Carlos, Você vê saiu. que daqui, ó, a lataria disso aqui, ó, tá pra cima. Pois é. Daqui pra cima. Tá Então, vendo? foi no momento do confronto, Vem sim, aqui, que esses traficantes saem atirando a esmo, né? Foi quem tava com ele. Ó, bala aqui, pode estar. Mas eu acho que dá pra ver. Mas foi hora que ele... Vem aqui, pode trazer. Isabelle, deixa eu te falar uma Traz pra Isabelle coisa. aqui, bebê. Ele tomou tiro na boca. Se foi ele, eu não sei. Mas ele, na hora de cair ou fugir, porque ele largou o fuzil. O mais provável, ou Isabelle, o que tava com ele, atirou pro alto pra avisar. Ó, Se coloca no lugar dele, você recebe, estão atirando em você. Você meto tá o no balaço na minha boca. Você tá no local, ganhando tiro. Você não sabe de onde vem, o que você faz? Você atira pra frente, tira pro lado, tira pra cima, porque pode estar numa laje. Então, de repente, o cara atirou pra poder fugir.
Entendeu? é isso Atirou que eu pra tô tudo quanto é falando. lugar pra poder fugir. Eu tinha percebido isso que eu tô Quero falando. retificar o nome do chefe do tráfico, Isabel, por favor. Atingiu alguma casa, porque tem caixa d'água aqui, ó. Água caindo aqui, ó. Atingiu o cano. Pode retificar o nome. Isabel, Pode os policiais retificar. militares... Então, os policiais militares agora retificando o nome do chefe do tráfico aqui do Complexo de Manguinhos, Alexandre de Jesus Carlos, o Choque ou 220. É importante ressaltar esse nome porque esse criminoso está preso. E ainda assim ele ordena que o chefe do tráfico daqui, né, que é aliado dele, faça tudo isso que a gente viu aqui na reportagem do Rodrigo, né, que os bandidos atiraram contra o Rodrigo Gomes durante a matéria dele, que ele fazia o flagrante dele na expansão das casas aqui no Complexo de Manguinhos e hoje durante essa operação da Polícia Militar, ou seja, eles continuam dominando essa região aqui no Complexo de Manguinhos. Sei que eu tenho que trazer a reportagem que tá com mais imagens, mas volta no cano, Pedro Mota. A gente acaba virando o quê? Especialista, me corrige, pode falar, tá? Bom, Carlos fala mesmo, porque... Olha lá o cano estourado. Olha a boca do cano. Olha essa marca aqui. O cano vinha tudo aqui, irmão. Isso daqui é balaço agora. Aqui, ó. Ninguém cortou o caninho, não. Tá vendo o caninho aqui? Carlos Augusto. Não sei, Isabelle. Pode ser mesmo. Ah, tomou balaço. A marca dele aqui, ó. A marca dele aqui, irmão. Tem até uma marca mais Tem clarinha. uma marca forte. Ele era grudado. Vai, Pedro Mota, aqui, ó. Olha o que ele vinha, ó. Tem uma marca mais É clarinha. agora, ó. Tem uma marca mais clarinha Foi também. do balaço agora. Agora, com certeza... Não foi tesoura de zigue-zague? Aquela região ali, Ah lá, aquele local ali... Ali, ó. Era até agora. É aqui, ó. Vinha aqui, era coisa, foi tiro. Ou o cara baleado pra fugir, deu tiro pro alto, porque ele foi encontrado na UPA do Alemão. Ou o cara que tava com ele deu pá, porque ele largou o fuzil. Ele tava também aquele com uma lugar bala ali, na se você boca. olhar a parede, tá cheio de tiro. Tá cheio de tiro. Ele não sabe de onde vem. O que você faria? Você daria pra frente, pra trás, Mas pra será que cima? ele tava sozinho? Pra cima. Então teve tiro realmente, os Ele- caras... Pra fugir, o cara deve ter dado tiro pra qualquer lugar. Ou seja, que poderia ter atingido o morador. Com certeza. Eu tenho reportagem. Ah lá, ó. Fala, Jack. Ah lá. De hoje, já tô falando pra vocês, Isso gente. aqui sim, então, isso aqui sim foi durante o confronto, tá? Os policiais vinham de lá, do outro lado, conseguiram avançar no Complexo de Manguinhos, nessa região. Os traficantes continuaram atirando, então, você vê que essa marca de tiros aqui na parede, ela representa o intenso confronto na região. Então aqui realmente pode ter sido um tiro dos policiais militares que tentaram avançar Mas nessa o região. outro foi do traficante. Agora, aquele tiroteio ali, aquelas marcas de tiros, exatamente. Sabe por ali no quê? telhado, pode ser realmente de traficante que tirou para cima. Atirou pra Ou cima. desse que foi baleado na boca. Desse que foi baleado na boca, ou que tava com ele, que foi encontrado lá já na UPA do complexo, foi levado por um bonde, saiu correndo, tem rastro de sangue, tem outro traficante baleado aí dentro, porque se fosse PM, Carlos Augusto falou que é claro que a gente já sabia, se fosse morador a gente já sabia. E outra coisa, o Carlos falou muito bem ali, se fosse policial que tava do alto, outro tiro, olha lá, ó, outro tiro de agora. Tá vendo? Mostra por gentileza, ó. Mais marcas de tiros, tá? Em toda a parte aqui. Então você vê a dimensão desse intenso confronto. Que é um Conforme chuveirão os dos caras do policiais verão. militares Chuveirão. iam avançando, Faz o um churrasquinho, tiroteio toma um chuveirão, aumentava. coisa e tal. Chuveirão da galera. Faz churrasquinho, vende Irmão, uma bateu droga, 42 hoje, 8 da manhã. Isabelle, deixa eu te falar uma coisa, você é engraçado. Você só falou uma coisa importante. Que se fosse polícia que tava do alto, e a gente viu que é na vertical, bem na vertical. Ou vagabundo. Ou Vagabundo não teria fugido. Não teria fugido. Porque tava no alto. O policial teria pego o cara, ele não ia pra Exatamente. UPA. Então foi quem tava na boca. Eu vou pedir pra você guardar. Eu tenho a reportagem já completa. Vamos fazer o seguinte: você que tá me assistindo agora, o Jackson tá no meio ainda da favela. Você só tá vendo no SBT Rio. A reportagem que a gente... Pode trazer aqui pra mim, pode trazer minha cara de Rubibope. Ó, eu vou trazer só pra quem tá ligando agora. O que acontece aqui é que a gente, desculpa, tem que bater palma pra equipe. Porque tem que ter muito peito, irmão. Tem que ter muita coragem pra você estar dentro de uma comunidade. Tem que ter fonte pra estar com a polícia. Jackson, Rodrigo Gomes faz uma matéria desse canal, desse programa, que mostra a realidade do povo. Que não é por falta que falta casa pro povo. Quando ele tá fazendo a produção, traficantes encurralam. Vamos falar a verdade. Encurralaram
cara dele. A PM reage com uma operação para tirar, porque essas construções é para observar a Polícia Civil. E o que acontece? Essa é a primeira encurralada que o Jackson toma e o Pedro Mota com os policiais. Eu começo esse programa ao vivo e aí começa outra correria com gente baleada lá dentro. Sangue pelo chão. O Jackson vai voltar a andar mais pra gente agora ter uma dimensão de onde eles estavam e o que aconteceu. Esse é um momento, provavelmente, agora identificando, em que o traficante, que já está identificado e que foi encontrado no Complexo do Alemão, que um bonde levou, porque ele não foi andando com um balaço na boca, aqui ele deve ter sido atingido. Você vai ver agora, com exclusividade, a reportagem completa. E depois a gente volta ao vivo. Detalhe, o Jackson acaba de ouvir mais tiros. Pode rodar. Dezenas de policiais militares foram mobilizados para fazer a operação no Complexo de Manguinhos. A polícia também recebeu informações do Disque Denúncia sobre os esconderijos dos traficantes, além do arsenal dos criminosos. Policiais militares da UPP da região foram atacados. Houve troca de tiros. Essa barreira de concreto foi usada pelos bandidos como seteira. Diversos traficantes estavam nesse ponto armados com fuzis e atiravam contra os policiais que vinham daquele lado e também desse outro lado, aqui que dá acesso à comunidade. Nesse momento, os bandidos atiraram mais uma vez e a situação piorou ainda mais. O veículo blindado avançou para dar apoio aos policiais do grupamento de intervenção tática, a tropa de elite das UPPs. Pelo menos 10 bandidos estavam nesse ponto quando os policiais tentaram chegar mais à frente. Os criminosos atiraram contra os PMs, houve intensa troca de tiros. 5 bandidos que estavam em uma moto conseguiram escapar em meio ao tiroteio. Nesse momento a gente observa mais um policial militar chegando até esse ponto onde a viatura não conseguiu atravessar por causa dessas barricadas. Segundo os policiais militares, os bandidos correram nessa direção e abandonaram um fuzil mais à frente. Esse é o fuzil que estava com um dos criminosos, que conseguiu escapar após ser baleado. A polícia continua à procura dos bandidos nessa região. A operação de combate ao tráfico de armas e de drogas aconteceu após a denúncia do SBT sobre a expansão de casas irregulares, que servem como abrigo para os traficantes. Na ocasião, o nosso produtor, Rodrigo Gomes, foi atacado por um dos bandidos enquanto fazia o flagrante. A gente volta agora com o Jackson Silva, direto do local onde eles partiram. Na verdade, não partiram dali, não. Dali é onde encontraram rastros de sangue. E agora ele mostra aí. E aí, a informação do bandido que foi baleado na boca. E Jackson tem informações pra gente, porque Manguinhos é gigante, de onde eles estariam ouvindo, e também o medo da comunidade, de reação dos próprios traficantes para evitar a ação de uma ofensiva da polícia, com novos tiroteios no interior da comunidade de Manguinhos e também com reação a outros locais do Comando Vermelho. Jackson. Isabelle, veja só, mostro agora uma cápsula de fuzil para ter a dimensão desse intenso confronto. Eu confesso que, embora nossa equipe de reportagem faça reportagem policial, mas foi assustador. Mais uma vez presenciando uma operação policial em que os policiais militares são atacados, fortemente atacados, e a nossa equipe conseguiu registrar tudo de perto. Principalmente aqui, Isabelle, onde funciona um ponto de venda de drogas. Os traficantes ficam reunidos aqui, naquele muro ali, que serve como contenção para os traficantes assim que a polícia chega. Então, contando de hoje, dessa operação, assim que os policiais militares chegaram, houve
intensa troca de tiros. Pelo menos um bandido foi baleado na boca. Ele tentou correr para o Complexo Alemão, foi socorrido na UPA, ali da unidade. Depois a polícia descobriu que ele foi levado para o Hospital Souza Aguiar, tá? Você observa o rastro de sangue no local onde esse bandido baleado na boca, ele tentou fugir por esse caminho. A gente vai seguindo aqui, ó, o trajeto por onde ele escapou, tá? Foi nessa direção. Ali na frente, ele deixou um chinelo, onde os policiais encontraram mais marcas de sangue. Então você observa, a todo momento, ele tentava fugir por este local e foi socorrido pelos próprios comparsas do Comando Vermelho, Isabelle Benito. A gente está acompanhando aqui, eu e o Carlos, a gente está impressionado, o Jackson. E a gente ainda está comentando sobre os últimos momentos vivenciados por meio dessa lente ao vivo do SBT Rio, né? A gente está, primeiro, vocês estão percorrendo o caminho do crime. Vocês estão percorrendo o que a comunidade vive. E vocês estão mostrando como que é um trabalho de policial militar. É claro que o policial militar que passa num concurso no Rio de Janeiro, ele sabe, ou ele aprende na raça, como o próprio jornalista, que aqui é uma terra diferente de se trabalhar quando ele conversa com outro polícia. É isso que você falou sobre o tirocínio policial, essa imagem o Carlos está falando. Passou uma outra ali de um senhor que estava agachado numa moto. Por que aquele senhor estava agachado numa moto? Provavelmente, porque o polícia que olha uma moto assim na comunidade e não tem dono, tá no meio da rua, a polícia já mexe, já leva, o cara não tá ali fingindo que tá mexendo em alguma coisa, tipo, pô, tem dono. 3 momentos a gente viu do PM em ação. São várias leituras, né? Várias leituras que você me ajudou aqui. Essa da imagem do qual o policial fala, tá assustado porque bateu no cara, não tinha nada com o cara, o policial continuou ali pra ver se tinha jogado uma arma, mas sempre atento. Outro ponto, com o senhor. Senhor, sai da linha de tiro. Terceiro, uma moça aparece do nada, andando na frente do policial. O policial fala, olha, ele moça... mexendo na moto, ó. Ele mexendo na moto ali. Tipo assim, tô mexendo pra ver que não precisa levar, é minha. É minha. E o policial passa... Às vezes o cara tá ali tirando a corrente pra ir trabalhar, entendeu? E o policial passa por ele. O policial sabe, olha. E assim, a hora que me chama a atenção... A moça passa e eles estão enfileirados, que é o treinamento policial, que a gente já conhece. Você vê isso daí? Não é porque eles gostam de andar em fila. Isso é progressão dentro de área em conflito. Isso é treinamento. E aí a moça passa e fica na frente do primeiro policial. Ele fala pra ela... Ó o tiro comendo, gente. Ó o tiro comendo. E aí o policial fala, moça, sai de perto de mim. Sai da minha linha de... Primeiro, sai da minha linha de visão, caraca. Policial agachado atrás do muro, cara. Sai da minha linha de visão. Segundo, se tu toma um tiro aqui, eu vou ser responsabilizado. Sai da minha frente. Eu sou um alvo. A polícia é um alvo dentro da comunidade. 3 pontos chamaram a atenção, fora o tiroteio, 2 que a gente pegou ao vivo. Agora, atenção, Branca Andrade está ao vivo com o secretário da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Coronel Luiz Henrique Pires, que está com a gente. Eu não sei se ele conseguiu ver, porque ele estava trabalhando, ou se eles já chegaram as informações do que aconteceu há 1 hora. Coronel, boa tarde, Branca. A gente atualiza aqui, ele está dentro da sala dele, obviamente, a assessoria está acompanhando com a gente, mas o coronel, ele tem que olhar todo o estado. Mas a gente está agora de olho em Manguinhos, ele sabia, óbvio, dessa operação por lá. O próprio Jackson diz que foi uma surpresa, porque os policiais, assim como a gente, coronel e Branca, a gente já sabe mais ou menos onde começa o tiroteio. Os policiais foram surpreendidos antes. Nós fizemos uma narrativa, olha só os policiais, o coronel tá ouvindo. Primeiro que a gente já ia falar da quantidade absurda de fuzis. Já vou mandar aumentar aí, eu sei que o coronel rapidamente faz conta melhor do que eu, mas já pula para 19 fuzis apreendidos pela Polícia Militar em 9 dias de janeiro. Boa tarde para vocês, gente.
Boa tarde, Isabelle. Boa tarde a todos que assistem o SBT Rio. Sim, o Coronel está acompanhando o SBT Rio aqui ao vivo, não só no ponto eletrônico, como também nas imagens. A gente colocou uma transmissão aqui no celular para que ele pudesse visualizar o que estava acontecendo ali em Manguinhos com a nossa outra equipe de reportagem, do Jackson e do Pedro Mota. E sim, agora a quantidade de fuzis apreendidos, corrigindo, a gente acabou de confirmar aqui, são 18 fuzis apreendidos até o momento, desde o início de janeiro, Isabelle. Então hoje a gente está no dia 9, são cerca de 2 fuzis por dia, e eu quero perguntar aqui para o Coronel, né? Essa quantidade de fuzis logo no início do ano, em comparação com os anos anteriores, é maior, é menor, está dentro do que é esperado, como é que é? Primeiro, boa tarde. Em relação ao ano passado, nesse mesmo período do ano passado, nós tínhamos 9. Então você vê aí que nós dobramos o número de apreensão, né? Em 9 dias nós estamos com 18, dá quase 2 por dia, são 2 por dia. Então em relação ao ano passado, a gente dobrou aí o que foi apreendido de fuzis já no início desse ano, né? Um número impactante, porque ano passado nós já tivemos um número alto de apreensão de fuzis, 492, e logo nos primeiros dias de janeiro de 2024 nós já estamos com 18 fuzis. Então é o dobro do que nós conseguimos, do que nós apreendemos no ano passado no mesmo período. Então é um cenário impactante que mostra que o Rio merece ter uma atenção. O Rio não produz esse tipo de armamento. Esse armamento entra no Rio de alguma forma e a gente precisa ter uma atenção, precisa ter um trabalho em conjunto, integrado, governo federal, estado, municípios. É muito importante a gente todos trabalharem na mesma direção, com o mesmo objetivo. Coronel, caiu o ponto do Coronel? Cadê ele? Coronel, não é só, Coronel, não é só você não. Esse ponto, a tecnologia, a modernidade faz a gente articular o queixo e cai o ponto. O meu também cai toda hora, mandei até colocar uma presilhinha aqui em volta da orelha. Enfim, é complicado. Eu sei, Carlos Augusto, eu estava uma vez, o Coronel vai lembrar disso, na sala do Coronel, quando infelizmente ele recebe, eu fui testemunha como jornalista, eu tive que prestar atenção, porque ele é secretário, eu tive que prestar atenção nas feições dele. No momento que a gente estava conversando, ele recebe uma ligação da morte de um policial em uma operação. Ali acabou a nossa reunião. Então, assim, eu sei do temperamento do Coronel e eu sei como ele trata não só as questões logísticas de um secretário, mas a questão da tropa como policial, que é muito forte para quem é militar. E eu imagino o aperto em relação a estar vendo as imagens, ter que entrar ao vivo num compromisso que ele não poderia desmarcar, mas tendo que acompanhar isso ao vivo diante do que já estava uma pré-agendada, uma reportagem com a gente, uma ao vivo com a gente, uma entrevista. Secretário, a pergunta que não quer calar, isso que você falou. O senhor falou uma coisa importante, não somos produtores de drogas, repetimos e temos que repetir para a população. Não somos fabricantes de armas, mas somos entrepostos. Tanto é que já aumenta para 19 com esse do vagabundo que tomou do 19 com esse de hoje. Antes a gente estava fazendo uma outra contabilidade. A pergunta é, a quantidade aumenta na sua visão? É difícil uma resposta como essa? Ou a polícia consegue agora mais? Ou eles se empoderaram nos últimos tempos de forma bélica muito maior, o que é assustador e que tem que ter um olhar muito mais sério do que apenas a gente opinar sobre traficantes armados, sendo que eu acho que essa discussão já passou diante de tudo que a gente viu nos últimos tempos. Olha, são números que chamam a atenção, a gente está com todo cuidado nessa relação, acho que são números preocupantes, que nós devemos ter uma total atenção e aí uma participação de diversos órgãos de segurança pública do Estado e do governo federal. A gente vem trabalhando, priorizando a proteção à nossa tropa, ao nosso policial militar, investindo em tecnologia, investindo em equipamento, para dar mais segurança e conforto ao policial militar, dar mais segurança para ele no momento de estar realizando uma operação dessas. Essa operação ela começou por volta de 5h30 da manhã, a gente começou a acompanhar ela desde 5h30 da manhã. Então, assim, como outras que nós fizemos hoje também. Então, é um número preocupante esse número de apreensão, é um número que chama a atenção, que a gente tem que ter todo cuidado em relação ao policial militar que está trabalhando dia a dia na cidade, no estado, nessas comunidades, buscando garantir dar segurança para a população que mora nessas comunidades. E a gente tem que ter todo cuidado, toda atenção e trabalhar integrado. Eu acho que
A gente está no estágio no Rio de Janeiro que precisa ter integração, participação do governo federal, do governo do estado, das prefeituras, discutir isso amplamente, mudar a legislação. É todo um cenário, todo um conjunto que vai fazer com que nosso trabalho possa melhorar e trazer mais resultado para a população, que é isso que a gente busca dia a dia. Principalmente que a gente está no plano de verão, a gente viu que funcionou no Réveillon e a gente tem aí, batendo na nossa porta, o Carnaval, que também essa integração vai ser importante, né? A gente já estamos há alguns dias já trabalhando na questão do Carnaval. O nosso planejamento, a nossa ideia é expandir a questão do vídeo monitoramento com reconhecimento facial. A gente já vem conversando com a Prefeitura do Rio em relação ao Carnaval, porque, na verdade, é o Carnaval que mais traz impacto para o Estado, que traz mais turistas. Então, a gente está com todo um detalhamento sendo discutido, todo um planejamento sendo apresentado, para que a gente possa implementar o que a gente implementou no Réveillon em relação ao reconhecimento facial, expandir o projeto, para que a gente possa ter um Carnaval bem seguro, para que a população possa curtir com bastante segurança, com bastante tranquilidade. E a gente vem desenhando isso, discutindo isso já há alguns dias já. Tecnologia de ponta sendo utilizada, né? Com câmeras até com zoom de 42 vezes. Vamos utilizar o que nós utilizamos no Réveillon, agora expandindo para outras áreas. E a gente vem discutindo já com alguns setores essa expansão, colocação do equipamento em algumas regiões onde vão desfilar blocos. Mas estamos nessa parte de discussão no planejamento para que possa estar semana que vem, talvez, finalizando e já podendo divulgar em algum momento para a população. A gente aguarda aqui quando precisar do nosso microfone. A gente viu as imagens, Branca, da Sapucaí, das imagens e tudo mais. Lembrando que a polícia não fica só na Sapucaí, ela tem que prestar atenção em toda uma cidade, né? Existe toda uma cidade, existem focos em alguns locais, toda uma cidade, entre elas uma cidade que também ganhou força no Carnaval de Rua, que são 452 blocos oficiais. Coronel, muito obrigada pelas informações ao vivo. Obrigada. A gente se despede aqui do Coronel, que está ao vivo aqui com a gente, mas a gente está se coçando para correr para o gabinete dele. Branca, qualquer informação você volta aqui com a gente. Agradeço a assessoria também que estava lá ao lado atualizando. Eu quero voltar com o Jackson Silva. Cadê o Jackson? Jackson tá aí, ó, na imagem. Jackson já tem foto do traficante baleado. É isso. Já tem identificação e foto do traficante que estava com o fuzil. Ele baleado, tá na tela. É isso, Isabela Benito, que tá assistindo esse SBT Rio. Isso, baleado na boca, tá? Tem a foto dele aí, conseguiram também de maneira exclusiva para quem está assistindo esse SBT Rio agora, Fernando Araújo Castro Rocha, o traficante que foi baleado durante um intenso confronto aqui no Complexo de Manguinhos. Isabelle, às 5h30 da madrugada, os policiais entraram na comunidade do Mandela, que também faz parte do Complexo de Manguinhos. Às 9 horas, os PMs entraram aqui no complexo também, na comunidade de Manguinhos, que também faz parte do mesmo complexo. E aqui onde estamos, os policiais foram atacados, receberam os tiros, houve intenso confronto, um bandido foi baleado e com esse traficante os policiais apreenderam um fuzil e nesse momento a operação continua na unidade aqui nesse complexo de Manguinhos, Isabelle Benito. Pode vir aqui com a câmera, tô aqui, pode me filmar errado, não precisa estar com os protocolos de câmera não. Eu tô aqui olhando, pode trazer a realidade aqui mesmo. Tô olhando aqui que tem um retorno bom pra mim, que o Carlos Cali também olhando, ali. Agora pode cortar pra imagem. Vê o cara. Vê só o cara. Bota a imagem. Tá ali, já na tela. A imagem aí. O cara tá lúcido, tomou um balação na boca. De raspão, né? Deve ter sido de raspão. Não sei se é de raspão, porque deu uma inchada na vez. Não, se vai de frente, mata, exatamente. Já tá com os procedimentos no peito aqui, atendido, tá? Batimento, lúcido. Cidadão de bem na fila do hospital. Cidadão conversando e o cidadão de bem lá tentando na fila do hospital. Aqui, na fila do hospital. Eu só tenho que fazer essa observação. Não quero falar nada. Não vai me deixar morrer, óbvio que não, Isabel. Deus me livre pensar nisso. Mas tá tudo aqui, ó, tá? Já tá todo, tomou Novalgina, vai pra casa. Parece até foto de, né? E a moça aqui no boletim de atendimento? É um moço. E sabe onde ele foi baleado? Aqui, ó. Solta, solta. Ó. Ó. Aqui. Só quero fazer isso. Aqui. Não
nem de apresentadora. Queria Precisa fazer nem só de uma observação, nós. Isabelle. Essa imagem de estudo. Agora, fazendo jus, Jackson Silva, Pedro Mota, volta pra eles. Eu tenho muito jornal pra dar ainda. E tu não tem compromisso, tu vai ficar aqui. Jackson Silva, bota em você. Esse é o último tiro que ele achou. Vem pra mim, Jackson Silva, vem pra mim, Pedro Mota. Sai daí, obrigada. Mais uma vez, não é uma questão de heroísmo. Assim como esses caras, assim como policial, ninguém quer. É uma questão de decisão de ser do que você faz da tua vida. É instintivo já. Se tu é repórter, tu é piloto de helicóptero, Pedro Mota é PQD, já foi PQD, sabe como é que é, né, Pedro Mota? Pedro Mota pesava... É decisão. Pesava 48 quilos a menos, era PQD. Agora, não é isso, é decisão. Foi, vão sair com segurança, graças a Deus, a gente aqui ficou desesperado. Mas é isso, não precisa nem do dedinho. Fala, mas vai ter o dedinho. Vai que eu preciso ir embora, que você põe um jornal inteiro. Vamos lá. Um beijo pra vocês, meus amores. Muito orgulho. Vamos lá, Isabelle, de vamos lá. vocês. Só pra gente contextualizar, primeiramente, muito obrigado pelo teu reconhecimento. Eu sempre falo que você valoriza muito a tropa, assim como a SBT Rio também. É importante ressaltar, Isabelle, que uma equipe de reportagem, para entrar aqui, tem que ter muito policial, tá? Então você observa que durante a apresentação ao vivo mostramos vários policiais militares reforçando aqui o patrulhamento, que é difícil entrar em comunidades como essa daqui. Então hoje, vários policiais continuam aqui no Complexo de Manguinhos e no meio desse calor, eu me despeço de você, ó, lavando meu rosto, porque até o momento não tem mais confronto. Então, até amanhã, Isabelle Benito, tocado por Augusto Nogueira. Obrigado, gente. Agora eu vou molhar o meu rosto, que eu tô precisando depois da correria. Ai, meu Deus, depois, ó, estão pesando menos ainda. E lá o Pedro Mota já olha pra tu quanto é lado. Pedro Mota é um... Tem grito de novo, gente. Não, gente, eu preciso com mais jornal. Obrigada, gente, obrigada. E defendendo a minha equipe, porque eu sei, eu já fui repórter. Entrou, não tem como sair, tá? Só pra avisar por nós. Entrou, tem que sair do jeito que eles fizeram.